Não podeis servir a dois senhores. Muitas pessoas gostam de querer servir a dois senhores, mas é impossível, porque os dois senhores são extremamente diferentes um do outro. O primeiro Senhor é o Criador do céu e da terra, do mar e das fontes das águas. E o segundo Senhor do mundo é o inimigo de Deus e da verdade. Então as pessoas não podem servir os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque são dois poderes antagônicos. Eva, para comer do fruto proibido por Deus, teve primeiro de desobedecer a Deus, para depois obedecer Satanás, a serpente. Enquanto ela estava fiel a Deus, ela não poderia obedecer, ela não obedecia o inimigo. Mas no momento que ela desobedeceu a Deus, ela já passou a obedecer o inimigo de Deus. É o que acontece com nós hoje. Ou nós temos que servir a um ou outro. Enquanto nós estivermos fiel a Deus, nós estamos sendo infiel ao inimigo. Mas a partir do momento que nós passamos a ser fiel ao inimigo, nós se tornamos inimigos de Deus, infiel a Deus. Então ninguém pode servir a dois senhores. Ou temos de aborrecer a um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Está lá em Mateus 6, 24. Exemplo, para guardar o domingo, nós temos que desobedecer a besta de Apocalipse, que criou o sábado e decretou o sábado. Para obedecer ao domingo, o sábado, nós temos que desobedecer o domingo, que o homem do pecado, a besta, colocou. E para nós guardar o domingo, nós temos que rejeitar o sábado que Deus mandou guardar, que Deus colocou como quarto mandamento, como sinal dele entre seu povo, como prova de que ele é o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Então, para guardar o domingo, nós temos que desobedecer a Deus e obedecer aos homens. E para guardar o sábado, nós temos que obedecer a Deus e desobedecer aos homens. Ou nós guardamos o primeiro, assim também com o primeiro mandamento. Ou nós guardamos o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim, como Deus escreveu lá no primeiro mandamento, que ele é o único Deus. Ou nós rejeitamos a Deus, a lei de Deus, e adoramos uma trindade. Três deuses, como se fosse um. A adoração a uma trindade, né? Onde os homens ensinam que existe um Deus trino, ou um Deus triuno, ou um Deus composto de três pessoas, ou um Deus dividido. Nós temos que agora optar. Qual que você vai servir? O Deus único, que está no primeiro mandamento, ou o Deus triuno, o Deus trino, que está na doutrina da Trindade, que não existe na Bíblia. Aí agora você faz a escolha. Se você quiser o Deus triuno, se você quiser a Trindade, você está contra o Deus do céu, contra o Deus que deu o primeiro mandamento. E se você quiser obedecer o primeiro mandamento, você vai ter que guerrear contra os homens que colocaram a Trindade. Aí a escolha é nossa, né? Um Deus composto de três pessoas. Para ter um só Deus, temos que negar a doutrina da Trindade e obedecer o primeiro mandamento. Josué, quando estava no mundo, ele também teve problemas. Naquele tempo não é um problema agora. O problema já existe, isso aí vem caminhando muitos anos. Josué 24:15 diz para o povo:
Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses que serviram vossos pais além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja presença estáis. E Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué já tinha tomado a decisão dele. Ele já tinha feito a escolha dele. Ele diz, eu e minha família, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, o Deus Criador do céu e da terra, o Deus que a Bíblia ensina a adorar a Ele. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, outra passagem, a Bíblia diz que o Senhor Jesus teve suas origens desde os tempos da eternidade. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Que Jesus teve suas origens, desde os tempos da eternidade. O que é origens? Origens significa um ponto de partida, significa procedência. Miqueias, lá no capítulo 5, verso 2, diz que o Senhor Jesus teve as suas origens desde os tempos da eternidade, ou seja, teve sua partida, seu nascimento, sua procedência. Agora o mundo aí ensina que o Senhor Jesus é eterno igual a Deus. Ele nunca teve princípios. Ele é eterno, sem princípio. Nunca ninguém criou ele, ninguém gerou ele não nasceu de ninguém. Ele veio como Deus, um mistério, como Deus. Que Deus é um ser misterioso e que não teve mesmo princípio. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora as pessoas ficam ensinando por aí que o Senhor Jesus também não teve princípios. Isso é os homens ensinam. Mas lá em Miqueias 5:2 diz que o Senhor Jesus teve seus princípios, teve sua origem, teve sua procedência, desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Está lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Quem quiser ler, está na sua Bíblia. O Senhor Jesus teve procedência de Deus. Para uma pessoa afirmar que o Senhor Jesus não teve procedência de Deus, que ele não teve princípio igual, que ele teve princípio igual a Deus o Pai, terá que negar a Bíblia Sagrada. Terá que acreditar em doutrinas de homens e negar a Bíblia.